rapidamente, só para a gente fazer uma leitura dinâmica. Pronto, leio, porque o texto é um pouco longo. Mas mesmo assim, eu vou ler e a gente presta atenção nesse texto. Vamos lá. Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 5 a 13. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Havia um lago em que havia uma sina que dizia: todas as vezes que a água se agita, quem mergulhar se cura. Mas que você não pode ficar dentro do lago, você tem que estar fora. Quando vê que a água se agita, você vai. Mas o homem sofria de tantas dores, que quando ele queria, as pessoas passavam na frente dele, quando ele chegava na água, a água já tinha parado de se agitar. Então ele não conseguia ficar curado. Disse-lhe então Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito, começou a andar. Aqui é a metade do texto, a gente vai até o 13. Entenderam? Então o homem queria ser curado, mas não conseguia. Aí Jesus disse: você quer ser curado? Quero, mas toda vida que eu vou, eu não consigo chegar lá. Então pega teu leito, se levanta e vai e anda. Você já está curado. Interessante. Aí continua aqui João: ora, aquele dia era sábado, pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Tarefa de casa: ler isso aí e pensar o que isso quer dizer. Porque na primeira vista a gente pensa somente no fenômeno. Então era um homem que queria ser curado, mas não conseguia entrar na água. Jesus então disse: esse cara tem fé. Já que ele tem fé, você está curado. Tanto está curado que você se levante da cama, leve agora a sua cama e vá embora. Primeira parte da história. E na segunda parte da história: mas hoje é um dia de sábado. Em dia de sábado ninguém pode andar carregando o próprio leito. Então você está infringindo a lei. Quem foi que disse para você carregar o leito? Foi a pessoa que me curou, o que já era o segundo erro. E o que foi que esse homem que disse? Disse que eu pegasse a minha cama e andasse. E eu peguei e estou andando. E antes eu não andava. Ele disse: quem foi esse homem? Porque agora queriam pegar o Cristo. Ele saiu. E saiu por quê? Porque tinha muita gente naquele lugar. Se a gente começar a pensar tudo isso aqui como uma base para uma grande metáfora, será que o que a gente conhece de Jesus, do Evangelho e de magnetismo, a gente consegue decifrar tudo isto? O que isso fez, afinal de contas? Ele magnetizou com a voz? Não, ele projetou fluido. Não, ele despertou no homem a potência que tinha dentro dele. Não, ele... É porque João não narrou, mas ele deve ter feito um toque. Ele deve ter direcionado a mão. Ele cuspiu, porque naquela época Jesus curou muita gente com cuspe. Como é que Jesus curou? Como é que o homem se curou? Não, foi a fé, mas ele já tinha a fé. A fé só veio na hora que Jesus disse: levante-se e ande. Mas se outra pessoa tivesse dito: levante-se e ande, ele levantaria e andaria? E carregaria a cama? A gente começa a pensar: não, sim, pode ser, talvez. Aí a gente, quando não tem saída, diz assim: mas será que Jesus existiu? Será que isso é verdade? Ou seja, aí a gente anula toda e qualquer hipótese de raciocínio. Porque é cômodo.
ou a gente tem medo de buscar isto. Por quê? Porque no final Jesus diz, num outro momento, vocês podem fazer o que eu faço. Não, se eu posso fazer o que ele faz, então eu tenho que entender o que foi que ele fez. Será que eu chegar para uma pessoa que está doente, eu digo, levante-se, pode levantar que isso agora está bom. E se a pessoa levantar e cair? E se a pessoa se machucar? Para eu dizer isso, eu tenho que ter certeza de que o fenômeno aconteceu, ou vai acontecer. Para eu ter essa certeza, eu tenho que saber o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo. Aí o que é que nós fazemos? Está na segunda parte, está nessa aqui. Em vez da gente querer entender o fenômeno, a gente diz, mas isso foi num sábado. Sabe como é que a gente faz na casa espírita? Mas e se a pessoa foi lá na sua casa lhe dar um passe e não pode? É mais ou menos a mesma coisa. Ou então a gente diz, não, mas se você veio com esse problema, é porque Deus quer que você passe por isso. É o dia de sábado. Só que quando a gente lê isto, a gente pensa numa tradição judaica, condena a tradição judaica, mas não entramos no processo. Porque a gente tem medo. A gente tem medo que de repente aquilo vai vir para mim. Na hora, sou eu agora que vou estar na situação de ter que te dizer, levanta. Ou então, não sou Jesus ainda. Portanto, eu não posso fazer isso. Muito bem. Então, pegue o homem com cama e tudo e leve-o para a água quando a água se agitar. Já que você quer ajudar, faça pelo menos a parte que é possível. Mas a gente prefere o quê? Hoje é sábado. A gente traz para a gente uma tradição, não uma tradição situal, mas uma tradição emocional, psicológica, do sair do problema sem resolver. Esta é uma situação complicada no meio espírita. Porque quando nós temos o magnetismo, eu posso até vir bem para trás, quando nós temos uma revista espírita, que ao longo de 12 anos veio tratando de todas essas coisas, e a gente simplesmente acha que isso tem que ficar de lado, a gente está gritando para o mundo espiritual, mas como é que vocês querem se hoje é sábado? Sábado a gente não pode, está na lei. Então o que é o nosso sábado? O nosso sábado é aqui não, assim não, desse jeito não, posso não. Parece até uma musiquinha de forró, né? Ou não parece? Não deixa não, não pode não. E aí vai. A gente está entrando num ciclo perigoso, inclusive, né? A gente está entrando no ciclo do não pode. A gente não pode mais quase nada. Não, nós estamos aqui fazendo um estudo sistematizado, lição 38. Mas esse texto aqui, inclusive Allan Kardec tem, no livro dos médiuns, uma referência. Não. A gente vai seguir só o texto. Sim, mas eu estou trazendo aqui uma informação de Allan Kardec. Não pode. Não pode porque a gente está seguindo o texto. Essa citação vai entrar num outro momento. Tudo bem, vai entrar num outro momento. Mas que tal a gente pensar uma tese? Não pode. Bom, no nosso Evangelho no Lar, nós colocamos as pessoas que chegam, a gente até convida algumas pessoas para ir. E aí de repente a criança está chorando com febre. Aí a gente vai aplicar um passe. Não pode. Evangelho não pode. Se a gente vai começar desse jeito, daqui a pouco a gente não pode mais quase nada. Isso é péssimo. Porque isso vai trabalhar dentro de um campo chamado medo, preguiça, acomodação, em que a gente termina não fazendo mais quase nada. E aí a gente vai perder filosofia, ciência e moral. E vamos ficar não como uma religião. A gente vai ficar, desculpe, mas é uma palavra que às vezes ela tem um tom pesado, a gente vai ficar apenas como uma igreja. E uma igreja sem muita produtividade. Porque a grandiosidade do Espiritismo em relação a qualquer outro princípio, não é porque veio tal época, veio por Allan Kardec, foram os Espíritos, não é por nada disso. É pela grandiosidade em que abriu-se o chão, em que dissipou-se aquele grande escuro, da gente entender agora os outros mecanismos.
Até bem pouco tempo todo mundo ia para o inferno. Quem tivesse muito bonzinho, ia para o purgatório. Ficar quanto tempo? Até o dia da consumação dos séculos. Mas se fosse pelo menos do século, a gente sabia, mas são 2. E quando é que é isso? Ninguém sabe. Então você vai ficar num purgatório infinito. Aí depois mudou, já não é mais purgatório, são regiões e tal. Aí se cria um umbral. Não, agora a gente vai para o umbral. Aí quando chega algum e diz assim, não vou para o umbral, não tem umbral. Eu disse, como é que é? Não, não tem umbral. Umbral, a terra, onde a gente está vivendo, essa nossa vida aqui, é uma vida umbralina. Aqui que delícia, não é? Você passa num restaurante, se você tiver com disposição e cartão de crédito, você come o que você quiser. Olha aqui, umbral bacana. Não é verdade? É. Mas não, a gente não pensa num braço, não, quando eu morrer. Ah, meu Deus. Acho que eu vou passar uns 10 anos no umbral. Eu digo, só? Ah, se mais, criatura. Mas já quando você vai, eu digo, eu não. E você é melhor do que eu não sei. Agora, para o umbral, eu não vou. Não, porque eu tenho certeza que eu vou, então vá. E se você for, eu disse, eu não vou. Mas se você for, eu digo, se eu for é porque eu vou para lá para lhe retirar daquele fogaréu todo. Só vou para buscar os meus amigos. Aí as pessoas ficam indignadas, porque peraí, se não tem inferno, não tem purgatório, não tem umbral, tem o quê? Tem vida. Mas que vida? E eu vou para onde? Viver, vai continuar vivendo. Se mais... e se chover? Aí eu posso. E se não chover? Não, e se fizer frio? Eu digo, e se não fizer frio? E se eu precisar de roupa? Eu digo, e se você não precisar de roupa? Não, mas assim, tudo que eu disser, você vai dizer o contrário. Sim, são hipóteses. Só que você está querendo hipóteses complicadas, eu estou querendo hipóteses simples. Ah, mas não dá para pensar nisso. Não dá por quê? Porque a gente criou um espiritismo para não responder a nada. Porque de uma certa forma, a gente vem de alguma forma, de alguma outra religião, e a maioria das religiões, elas não têm respostas. Porque elas têm mistérios. Então isso aqui a gente não compreende. No meio espírita tem muita coisa que a gente não entende. Muitas. Mas o que a gente não entende está lá, não entendemos ainda porque não temos condições. Não é por castigo, nem é porque alguém é privilegiado para saber e o restante não. Mas aí de repente a gente está com aquele probleminha do relacionamento. Mas o nosso tempo já acabou. E fica o capítulo para quando? Amanhã. A partir das 8h30 amanhã, né? A partir de que horas? De 8 horas. A partir de 8 horas amanhã. Mas eu vou dar uma dica. Toda má relação entre pessoas, elas se estabelecem. Porque cada ser humano tem um campo magnético próprio. Cada criatura. Não existe ninguém que não tenha um campo magnético. E campos magnéticos, para a gente colocar numa linguagem aqui bem simples, sem nenhuma complicação, são zonas de frequências as mais variadas possíveis. Tem frequências que se combinam. São pessoas que a gente gosta de graça. Não tem aquela pessoa que você olha assim, nossa, eu não sei porque eu gosto tanto dessa pessoa. E ela não precisa ser parente, ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser nova, nem velha, nem... Você gosta. Pronto, gosta. E a pessoa, às vezes, parece que até que ela sabe que você gosta muito, aí ela lhe provoca e faz umas pirraças com você. Aí você faz assim, olha, era para eu morrer de raiva, mas eu não consigo ter raiva dessa pessoa. Não tem gente assim? Eu sei que aqui é tudo cheio de gente assim. Agora eu vou dar um exemplo impossível. Tem uma pessoa que você olha para ela e diz, meu Deus do céu, como é que Nosso Senhor põe uma criatura dessa neste planeta? Vocês estão rindo porque vocês devem só imaginando, porque eu sei que vocês nunca passaram por isso. Por que acontece isto? Que tenha sido reencarnação, que tenha sido o que for, o retrato agora acontece
por conta das nossas ondas de frequência. Nós vibramos em frequências díspares, frequências que não se combinam. E o que é que a gente precisa fazer nesta vida? Entrar em relação uns com os outros. E o melhor possível. Como cada pessoa vibra numa frequência, muitas estão numa frequência agradável, algumas estão numa frequência desagradável. Mas se é alguém com quem você tem que conviver, você vai ter que tentar modular essa frequência. E como é que se modula a frequência? Através do magnetismo. Magnetismo mental, magnetismo espiritual, quando Allan Kardec chama de magnetismo espiritual, ele chama de oração. O maior magnetizador que a gente conheceu foi Jesus, e Jesus dizia assim: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quem são as pessoas que me perseguem e caluniam? São aquelas que falam mal de mim, são aquelas que não se sintonizam comigo. Jesus não mandou você dar beijinho nem nada, mandou que você ore por elas. É um outro tipo de magnetismo. E outras vezes, a gente dissipa isso de formas indiretas. Imagine bem, uma pessoa chegou aqui, eu não gosto dela, mas eu, por educação, tenho que recebê-la. Tudo bem? Não respiro. Quando a pessoa sai de vai. Aparentemente não aconteceu nada. Energeticamente, você usou uma técnica de dispersão magnética. Porque naquele toque, você se completa de uma energia desagradável. Se você retiver energia, você daqui a pouco você não está legal. Então o que você faz? A própria natureza diz, inspira forte. Mas se é uma pessoa com quem você vive todo dia, você não pode viver suspirando. Você vai ter que encontrar um mecanismo melhor. Ninguém está pensando mal de eu falar, suspirar um pelo outro. E aí a gente entra nas técnicas, aí a gente sabe que as técnicas de dispersão são as melhores técnicas que tem para refinamento de campos energéticos. E aí sim, esses detalhes a gente pode ver amanhã. Como a gente se dispersar um com o outro e a gente poder acompanhar, não agora porque um gráfico, porque um professor, porque um livro, não. Porque você vai dizer, nossa, depois que eu comecei a fazer isto, nossa, minha vida está muito mais agradável. Eu não acredito que só isso muda a minha vida desse tempo todo. E a gente fica, mas espera lá, isto é uma técnica de magnetismo? Mas eles disseram que a gente precisaria entender isto melhor. Pois é, nem estamos aprofundando. Imagina quando a gente aprofundar. Essa é uma proposta que o Espiritismo traz, e que no livro, na Revista Espírita, desde há 160 anos, vem cheio. Logo na introdução do primeiro artigo, que a gente viu ali, a primeira página que tem na Revista Espírita. Aí aqui só para dar uma provocada. Na primeira página da Revista Espírita, eu estou com dificuldade com esse rapaz, passou, deixa para lá. É porque era para terminar mesmo. A primeira página da Revista Espírita, Allan Kardec começa dizendo exatamente assim: o que não se fez e se disse contra o magnetismo. Ele começa a Revista Espírita chamando a atenção para isso. E aí depois ele enaltece que o Espiritismo não poderia nascer de uma forma diferente, mas que assim como o magnetismo iria se engrandecer. Era a previsão, mas nós, lamentavelmente, diminuímos muito a força do Espiritismo e do magnetismo. Talvez não tenha sido uma palestra que seja exatamente o que Luciano me pediu, falar de 160. Eu não falei do numeral, mas pelo menos encontrei um número 160 interessante para a gente refletir. Reforço o convite que ele fez. Amanhã e domingo teremos o encontro de magnetizadores espíritas de Pernambuco, é o 4º, e eu tenho a honra de participar pela segunda vez, né? Não, é a segunda vez, terceira vez. Eu participei do primeiro, do segundo e do 4º. Né? E agora aqui nessa cidade maravilhosa, que eu adoro por conta do clima, e por conta dessas pessoas que todas emitem uma vibração de primeiro mundo,
e de primeira qualidade. E vamos fazer a nossa prece, porque senão vão já dizer que eu estou falando demais. Vem, orar faz bem pro coração, surgiu o caminho para se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom. Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vista em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com o coração. Paz e harmonia para todos, e muito obrigado por terem vindo. Pessoal, Valdete agora vai dar um aviso. Está dependendo de mim, é pessoal sair. Nosso irmão Luiz Carlos Bezerra de Menezes, ele não pôde vir, está doente, e pediu para divulgar a Semana Espírita de Garanhuns, que será do dia 22 ao dia 29 de setembro.